Seja bem-vindo ao ICAFcast, um lugar onde você pode ouvir mensagens e ter um tempo de reflexão com o Senhor. Oramos para que o Espírito Santo fale ao seu coração e que a graça de Deus te encontre exatamente onde você estiver. Queridos irmãos, nós estamos numa jornada de mensagens, né? Mensagens essas que são 40 dias com Jesus, uma jornada de provisão em Cristo. A pastora ministrou domingo passado uma mensagem e hoje eu estou aqui para trazer a segunda mensagem desse tema, que é Jesus e a provisão que supre necessidade. Eu não sei quais são as suas necessidades, de verdade eu não sei, mas eu tenho certeza que o Cristo, o qual eu vou ministrar aqui nessa noite, Ele é capaz, é poderoso, tem o poder e quer suprir as nossas necessidades, seja lá ela quais forem. O Senhor é poderoso em suprir as nossas necessidades. Você não pode terminar essa campanha sem experimentar o melhor do Senhor, o cuidado do Senhor, porque Ele é fiel, a sua palavra é poderosa e Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Por isso eu quero nessa segunda mensagem dizer para você: confie mais no Senhor, coloque a sua esperança em Deus, porque Ele vai continuar, sempre esteve e continuará suprindo as necessidades de cada um dos seus filhos e filhas que estejam dispostos a obedecer a sua maravilhosa palavra. Pois bem, o tema dessa noite nós vamos ler do livro de Lucas, capítulo 5, eu vou ler na NVT, a tradução, Lucas 5, do 1 ao 11. E nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa, porque tem a pesca milagrosa e tem a pesca maravilhosa. Eu não vou dar detalhes aqui porque o tempo voa ali, já se foi 2 minutos, e aí isso não é brincadeira. Lucas 5, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui, se você não tiver Bíblia, acompanhe aqui, tá? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou-lhe um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A maior parte da vida de Jesus, ele gastou a maior parte do seu tempo em Cafarnaum. Aqui fala que ele está em Genezaré. Jesus está diante de um cenário que Pedro talvez estivesse sem esperança. O texto que eu acabo de ler para vocês dá conta de que homens experientes,
homens que sabiam o que estava fazendo, um homem experimentado na pesca, estava ali agora meio que cabisbaixo, porque eles viviam da pescaria, eles tinham seus clientes para entregar os peixes, eles viviam da pescaria, e a pescaria levava o suprimento para sua casa, a moeda de troca para sua casa daquela época. Eu estou falando de alguém que sabia pescar, eu estou falando de alguém que sabia aonde lançar a rede. Simão está numa noite meia desagradável. A Bíblia vai dizer que eles estão pescando a noite inteira. Há alguns estudiosos que a noite traz o peixe e o dia espanta o peixe. Eles pescam de noite, é muito comum a gente ver em filme as pessoas pescarem a noite inteira e durante o dia se encostar na praia. Isso é comum, a gente que assiste alguns vídeos de pescaria se dá dessa maneira. Bom, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era filho de José, José era carpinteiro, é bem provável que ele tinha aprendido o ofício do seu pai, ser carpinteiro. A Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus pescou como quando criança, que Jesus pescou em alguma fase da sua vida, não. Aqui o Cláudio pesca, o neto dele pesca, mas Jesus não sabemos que ele pescou, a Bíblia não fala que Jesus pescava. Mas Jesus chega diante de uma situação, mesmo sem ter experiência nenhuma com a pescaria, mas ele tem palavra de autoridade. Jesus tem palavra que muda a sorte, Jesus tem palavra que muda a vida, Jesus tem palavra que muda a sentença. Ele não precisa ter passado por nenhuma enfermidade para ele liberar uma palavra de cura. Jesus não foi casado, mas ele pode liberar uma palavra que restaura o seu casamento. Jesus não teve filho, mas ele tem o poder de liberar uma palavra que restaura o teu filho, que restaura a tua casa. Ele tem o poder, Jesus tem o poder e a autoridade para fazer qualquer coisa em nossa vida. Amém? Então, eles estão pescando, e quando amanhece o dia, eles saem da pescaria. Simão está meio chateado, vai lavar a rede, porque não deu nada, aquela noite ali foi improdutiva, e, bom, se não tem peixe, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem o que levar para casa, e se não tem o que levar para casa, uma hora se quebra. Quando ele desce do barco, Jesus desce para encontrar com ele. A Bíblia vai dizer, o texto que eu li para vocês diz que nessa hora havia uma multidão diferenciada, porque todas as vezes que a gente ouve falar de multidão seguido, apertando Jesus, a maioria dela era por interesse, era para saciar a fome, querendo cura, alguma coisa segundo as intenções da galera tinha. Nesta hora, a Bíblia vai dizer que eles apertavam Jesus para ouvir a palavra, porque se uma igreja não tem palavra, o povo perece. Se não houver palavra, a gente não fica de pé. Sem palavra, a gente não vive santidade. Sem palavra, a gente não cresce espiritualmente. Jesus agora está aqui pregando a palavra, e as pessoas estão ouvindo. Ele chega para Simão, vê 2 barcos vazios e diz: Simão, entra no barco e diz: leva esse barco um pouquinho para diante, eu vou usar ele. E Jesus começa a falar. O texto diz que Jesus sentou para falar. Todas as vezes que a gente ouvir um pregador falar que vai sentar para falar, ele vai falar muito, porque aqui em cima tem a gente falando de pé, fala muito, e Jesus fala: eu vou sentar. Ele senta para falar. Depois que ele fala, eu não tenho dúvida que o teor da conversa, o teor do que ele estava falando, talvez, não tenho dúvida disso, seria sobre fé, sobre o reino de Deus, sobre viver uma vida para Deus, sobre a eternidade. Eu não tenho dúvida que o teor da sua conversa poderia ser isso, porque Jesus não jogava a palavra à toa. Jesus não jogava a palavra ao vento, ele tinha uma direção, sempre havia uma intencionalidade em tudo que Jesus fazia e falava. Pois bem, Jesus agora pega e fala com ele o seguinte: vamos, já acabei de pregar, agora eu quero que você leve esse barco um pouquinho adiante, aonde as águas são mais fundas. Então Simão Pedro fala: Senhor, você não tem ideia, nós pescamos a noite toda, a gente lançou a rede a noite toda. Irmão, se eles começaram a lançar a rede às 6 da noite, às 18 horas, e chegou no outro dia ali, sem pegar peixe nenhum, imagina quantas redadas ele deu, e entrou e saiu, e puxou, e joga e tal. Eles estavam cansados, e quando a gente está cansado, a gente fica meio desanimado. Eu fiz tudo o que tinha de ser feito, eu orei tudo que tinha de orar, eu pedi todas as ajudas possíveis, mas agora
já amanheceu o dia, não tem como pegar peixe nessa hora do dia. Sabe, a nossa vida também passa por essa fase. A gente luta, a gente batalha, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como criar os filhos, a gente sabe como ter um casamento legal, a gente sabe como fazer as coisas, mas parece que tem época e fase da vida que nada dá certo, que as coisas não dão certo. Meu Deus, como que eu vou viver o suprimento do Senhor na minha vida? Olha só, eu já fiz de tudo, já mandei currículo, já levei o nome na oração, já coloquei a minha família no altar do Senhor, e parece que essa fase não acaba. Eu quero dizer para você uma coisa, só parece, porque Jesus, Ele se interessa pelas as nossas noites mal dormidas. Jesus se interessa pelas noites que a gente não pegou peixe algum. Jesus se interessa pelas noites que a gente lutou tanto, bateu tanta rede, fez de tudo que podia, e foi como se desse burro, soco ao vento. Ele se interessa quando a gente achar que não há mais de onde sair recurso. O Senhor se põe do nosso lado e diz: eu posso ajudar você. Se porventura o teu barco nunca pegou nada, se você velejou a noite toda e o que você tem é só rede para lavar, eu quero te dizer uma coisa: Jesus é poderoso e tem autoridade para dizer que mesmo em fora de horário a gente possa experimentar uma grande pescaria, seja lá em quais áreas que forem da nossa vida, porque não há limite para Jesus, não há nada que Jesus não possa fazer, não há nada que Deus não possa realizar em nossa vida, não há suprimento, o mais difícil que seja, que Ele não possa fazer com que a gente viva, em nome de Jesus. E eu quero pontuar algumas coisas aqui, irmão. Pensa num negócio que passa rápido, é o relógio aqui em cima, mas não olha para lá não, olha para cá. Algumas lições que a gente precisa aprender nessa noite, de que Jesus pode suprir a nossa necessidade. A primeira dela, eu quero que você entenda, está no versículo 4 e 5. Apenas obedeça a direção que Jesus está dando, mesmo que você teve uma noite ou um período difícil em sua vida. Sabe, aqui o segredo é a gente persistir, o segredo é a gente continuar crendo, o segredo aqui é a gente obedecer. O nosso problema é que a gente sabe dar jeitinho brasileiro, e Deus não quer que nós damos jeitinho brasileiro, Ele quer que a gente obedeça a Ele. O segredo está em obedecer, melhor obedecer do que saber. Então o versículo 4 e 5 diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais profundo e lance as redes para pescar. Que ousadia de Jesus, que ousadia, chegar para alguém que sabe pescar, que manja de pescaria, e ele não, dizer: agora vai para as águas mais profundas e lance a rede. Será que ele não sabe que o Simão lançou a noite inteira, que ele sabia qual era a lua boa para pescar, que ele sabia qual o lugar de lançar a rede? Será que ele é mais esperto do que Simão nessa matéria? Não tem lugar que Jesus tenha pescado, pelo menos a Bíblia não fala isso. Fala que ele comeu peixe, mas não fala que ele pescou. Mas Simão manjava da pescaria. Sabe, tem coisa que a gente sabe fazer, a gente tem cuidado. Outro dia eu sou muito cauteloso com o chão molhado. Lá em casa, qualquer pingo de água que eu vejo, eu já quero passar um pano. Eu sou muito cuidadoso com o chão molhado. E vira e mexe, acontece de eu escorregar numa pia ali, e de não falar: mas você é tão cuidadoso com água no chão, escorregou. Acontece de você estar fazendo tudo certo, e depois você vê que alguma coisa fugiu do controle. Aí Jesus fala com Simão, Simão responde: Senhor, mestre. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada,
A gente precisa parar de questionar a Deus. A gente precisa parar de duvidar do poder de Jesus. A gente precisa parar de duvidar que Deus é poderoso de trazer à existência aquilo que não existe. A gente precisa acreditar, a gente precisa parar de abrir os nossos livros de lamentações e dizer para Deus: eu já fui em cultos pentecostais, eu já fui em vigília, eu já fui não sei aonde, eu já fiz o que tinha de ser feito, eu acho que não tem mais jeito. Quem está dando a ordem é Jesus, quem está falando é Jesus, e você precisa apenas obedecer, porque se você obedecer, você vai viver coisas sobrenaturais. A gente tem a mania de dar desculpa. Eu já fiz tudo o que tinha de ser feito, eu pesquei a noite inteira, eu já dei todos os conselhos para ela, eu já falei com ele, olha aí como está andando, eu já falei. Confie no Senhor, confie na palavra de Deus, acredita na palavra de Deus. E aqui tem uma lição simples, que nem todo esforço sem direção de Jesus vai gerar resultado. Quanto esforço você já teve, né? Quantas lutas você já travou, né? Quantas coisas você já viveu, e porque você já fez isso e aquilo, você acha que não pode viver mais uma pesca milagrosa? Você pode sim, porque se Jesus liberar uma palavra, é bem possível que Ele vai fazer acontecer até o final dessa campanha, em nome de Jesus. Que Jesus pode mudar a história, Jesus pode mudar o enredo da sua vida, as páginas da sua vida, por mais terríveis que sejam, antes de Jesus, tudo bem, mas a partir de Jesus, Ele pode escrever uma nova história na nossa vida, porque Ele é poderoso, e se colocarmos na mão dEle a caneta, que a gente está escrevendo a nossa história, Ele escreverá uma história brilhante, um enredo brilhante, porque Ele tem o poder de fazer isso e tudo em nossa vida. Ele diz: eu sei que você não pescou nada, eu sei que você fez tudo e não pescou nada, que a sua vida tem sido difícil demais até aqui, sua vida tem sido de dor, de lamento, de choro. Ele sabe quais são os temores que você carrega e enfrenta. Mas tem uma coisa, Ele quer que você tenha novas experiências, só que agora com Ele no barco da sua vida. Novas experiências, só que agora não sozinho, só que agora não lançando a rede sozinho, não esforço perdido. Agora Ele quer que você tenha novas experiências a partir dele no seu barco. Entenda o barco como você queira entender nessa noite. Talvez o barco da sua vida é o seu casamento, talvez o barco da sua vida é a criação dos seus filhos, talvez o barco da sua vida é um compromisso mais sério com Deus, talvez o barco da sua vida que Ele precisa entrar é um barco da santidade. É você que entenda como queira, qual é o barco que Jesus precisa entrar na sua vida e trazer suprimento. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto aqui, com Jesus no barco, dessa vez haverá provisão que irá suprir a necessidade da sua vida. Vou repetir: com Jesus no barco, dessa vez haverá provisão que irá suprir a necessidade da sua vida. Versículo 6, parte 2. Versículo 6, parte 2. Diz assim, só a primeira parte A, que eu falei parte 2, não é parte A. Desta vez, esse versículo estabelece um ponto claro entre o antes e o depois de Jesus. Ele está dizendo: desta vez, olha aqui, desta vez, eu sei que as outras vezes você sofreu, eu sei que das outras vezes você não pegou nada, eu sei que das outras vezes você se machucou, eu sei que das outras vezes você ficou sem esperança, eu sei que das outras vezes você não levou a sério, eu sei que das outras vezes você brincou, eu sei que das outras vezes foi esforço perdido, foi noite perdida, foi como é que é o nome do troço? Foi rede jogada em vão. Foi, eu sei que das outras vezes foi rede jogada em vão, mas desta vez será diferente. Desta vez será diferente, porque desta vez há um comando, desta vez há uma direção. Você foi para o alto mar por sua direção, por sua conta e risco. Agora quem está mandando você ir, desta vez
tem o poder, tem uma palavra, tem uma direção, tem autoridade, você vai, porque dessa vez, não é da outra, é dessa vez, será diferente. Será diferente dessa vez no seu casamento, será diferente dessa vez com os teus filhos, será diferente desta vez no teu ministério, será diferente, mas é desta vez. As outras vezes não conta, porque eu sei como foram as outras vezes, mas dessa vez vai ser diferente. Meu irmão, há um divisor de água entre antes de Jesus e depois de Jesus. Há sempre uma vez diferenciada. E o texto diz, desta vez, não era comum pegar peixe nesse horário do dia, não era comum redes se romperem ao amanhecer do dia, não era comum, mas havia uma palavra, havia uma direção, havia alguém que estava falando e se encarregava de fazer acontecer pela palavra que foi liberada na vida de Simão. Quando Deus nos der uma direção, a gente precisa acalmar o nosso coração e confiar naquele que liberou a palavra, porque se Deus deu o cavalo, Ele dará o capim. Olha que coisa, isso é da Bahia, Edno, olha que fala essas coisas. Lá na Bahia que fala esses troços. Mas com Jesus no barco, o sobrenatural começa a acontecer, e não importa a hora que a rede será lançada. Talvez você olhe para você, talvez você olhe para a sua casa e fala, não sai mais nada daqui. Pois pode sair. Talvez você olhe para você e fala, não tem mais como ser curado. É você que acha. Deus pode, Deus pode, Deus faz. Peixe rompendo a rede essa hora do dia não é comum. Nessa fase da vida, experimentar uma paz perene no casamento, nessa altura do campeonato, é capaz, é possível. Ver os filhos todos dentro de casa, ao domingo, tomando banho, vir para a igreja nessa altura do campeonato, é possível. Dessa vez é possível. Dessa vez é possível que as coisas mudem por lá. Dessa vez é possível que Deus faça algo na sua vida. Mas as outras vezes não importa, é desta vez. É nesse tempo que Deus quer fazer, que Deus quer trazer suprimento no barco da sua vida. É desta vez, não é da outra vez. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que a obediência de Simão levou ele a viver um grande milagre e ainda suprir a necessidade de quem estava por perto. Encontramos isso no versículo 6 e 7. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase se afundaram. Quando a gente ouve uma voz de comando de Deus, quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente anda no caminho do Senhor, quando a gente permite que Ele entre no barco da nossa vida, quando a gente permita que Ele entre no barco da nossa casa, quando Ele entra no barco da nossa vida vai florescer tanto, a nossa vida vai produzir tanto, o Senhor vai nos abençoar tanto, que quem estiver ao nosso lado, seja um vizinho, seja um parente, seja um amigo, vai ser abençoado também. Eles eram sócios da pescaria, mas só foi Simão que teve Jesus entrando no seu barco. Eu fico imaginando aquelas pessoas que chegam perto da praia e vê Simão chegando com aquele monte de peixe, o povo desesperado, porque eles nunca tinham visto uma pescaria tão forte, tão poderosa daquele jeito. Eu não tenho dúvida que alguns disseram assim: Jesus, o Senhor está sempre por aqui nesse horário? Que tal se eu dar uma entradinha no meu barco, só uma lançada de rede, já vou faturar o mês todo? Porque não é possível. Olha só, essa hora do dia pescou tanta coisa. Eu quero dizer para você uma coisa: eu não sei qual é a hora na sua vida que você está enfrentando uma escassez, está precisando de uma necessidade, um suprimento de Deus, um cuidado de Deus. Eu não sei qual é a hora, eu não sei, mas Ele é um Deus
tão bom, que independente da hora, independente da estação, independente da idade, Ele ainda realiza milagre. Independente da tua estação da vida que você esteja vivendo, independente do que você esteja vivendo, o nosso Deus, Ele se preocupa com a gente, está disposto a suprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades, a partir de um ponto chamado obediência. Obediência. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa família é abençoada, a nossa casa é abençoada, aquilo que era escassez passa a ter bênção, aquilo que era motivo de chacota, de escárnio, sofrimento, porque Jesus entrou no meu barco, a nossa família, a minha vida vai abençoar as demais vidas que chegarem e estiverem perto de mim. É Jesus quem faz isso. Não importa quantas vezes você tentou pegar peixe e não conseguiu, mas vai ter um momento que você vai lançar a rede sobre a palavra de Jesus. Não é sobre o que você conhece, não é sobre a sua maneira, sobre o jeito de você fazer, é sobre o cuidado de Jesus, sobre a palavra de Jesus. Haverá uma paz, haverá um cuidado, haverá um suprimento, haverá prosperidade na tua casa, em nome de Jesus. Quarta coisa que podemos extrair do texto, versículo 8: o suprimento de Deus em nossa vida vai deixar você de queixo caído. Versículo 8: quando Simão Pedro, eu gosto dessa versão, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, sabe assim, tem hora que a gente fala, eu não estou entendendo, como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Sobrenatural, se deu conta, sabe, é você olhar assim e falar, não, mas o sobrenatural, não é assim como as pessoas falam assim, eu vi anjos. Eu nunca vi anjo, gente. Eu nunca vi anjo. Eu sei que existe anjo na Bíblia, mas eu nunca vi. Agora que eu já vi gente em forma de anjo, sabe? Gente em forma de anjo. Eu já vi. E no dia da formatura, da colação de grau, nós vimos um anjo, não viu, pastora? Nós vimos um anjo em forma de gente, sentado com a gente, dizendo, coma tudo que vocês quiserem que eu vou bancar. É um anjo. Mas não só isso, outras coisas mais. Eu nunca vi anjo, mas eu vi um anjo em forma de gente. Quando ele se deu conta do que havia acontecido, ficou o quê? Caiu de joelho diante de Jesus. Vai ter coisa que vai acontecer na sua vida que você vai falar, nessa altura do campeonato eu nem acreditava mais. Do jeito que estava vivendo, eu já achava que ia morrer mais cedo, não ia ficar 30 anos, não ia durar 30 anos. Do jeito que estava vivendo a vida, eu nem acreditava que ia prestar para alguma coisa. E você vai ficar de queixo caído, porque quem vai fazer é Deus, quem vai realizar é Jesus, quem vai trazer é Jesus, quem vai unir é Jesus. Você vai ficar de queixo caído com o que Deus irá fazer na tua vida, na tua casa, nesses 40 dias de mensagens. Você vai ficar de queixo, é o que eles estão vivendo. Eles disseram, quando se deu conta do que havia acontecido, sabe assim, você vai, não entendo. Vai acontecer coisa assim na tua vida que você não vai explicar. Jesus tem um poder de mudar o cenário em um dia, não foi no outro dia, foi naquele mesmo dia que eles estavam lavando a rede, se preparando para ir embora, voltar para sua casa, no outro dia começar tudo de novo, tentar uma boa pescaria, que Jesus chega e muda o cenário da vida dele. Deus não precisa de um ano para mudar a tua história, apenas uma palavra dele é capaz de mudar a tua história. Jesus é poderoso em mudar a história de homens que estão na escória da sociedade. Jesus é poderoso para mudar a história de pessoas que colocaram a sua vida por inteiro na vida dele. Jesus não quer um homem pela metade, uma mulher pela metade. Jesus quer um homem inteiro. E ele é capaz de mudar a vida de um homem e de uma mulher inteiras. Basta que eles coloquem-se na presença do Senhor. Tem coisa que a gente vai dizer, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, com a minha família, do meu ministério.
eu já tinha abandonado tudo, eu já tinha esquecido de tudo. Mas aí agora eu estou vendo que eu preciso de ajuda, porque eu estou extasiado com o que está acontecendo. E já indo para o final, temos aqui em 2 versículos um contraste. Versículo 2, olha só. Versículo 2: ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados pelos pescadores que lavavam as suas redes. Versículo 7. Versículo 7: então pediram ajuda aos companheiros do outro lado, e os 2 barcos estavam tão cheios que os peixes quase afundaram. Aqui está um contraste. Jesus fora do barco, eu notei o que aqui mesmo? Vida sem Jesus é barco vazio. Vida com Jesus, barco cheio. Vida sem Jesus, barco vazio, rede limpa, nada para oferecer para ninguém. Vida com Jesus, barco cheio, palavra, compreensão, ternura, palavra de Deus, santidade, barco cheio, uma vida promissora. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. É você quem escolhe, é você quem decide se deixa Jesus entrar no barco da sua vida, ou você vai continuar deixando ele na praia e vai continuar remando sozinho, do seu jeito, da sua maneira, como você quer, o horário que você quer. É você quem decide. E a quinta e penúltima coisa: Deus está à sua procura. Olha aqui para mim. Deus está à sua procura e Ele sabe de todas as suas falhas. No versículo 8, parte B, encontramos esse relato. Caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Sabe quando Simão diz essa palavra: afaste de mim, Senhor, eu sou homem pecador, eu fico imaginando Jesus olhando para ele e dizendo: e você acha que eu não sei, Pedro? Você acha que eu não sei que você é atrapalhado? Você acha que eu não sei que você é assim, Pedro? Você acha que eu não te conheço? Foi por causa disso que eu vim para o teu barco. Foi por causa de você que eu vim. E eu sei que você é um peixe bravo e eu vou te pegar. E eu sei que você vai ser um peixe que vai frutificar lá na frente. Você acha que eu não sei quem é você, Pedro? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, intencionalmente procura por você. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, intencionalmente procura por você. Ele sabe muito bem quem você é, sabe das suas falhas, sabe das suas dificuldades, mas mesmo assim Ele se interessa por nós, se interessa por você, e Ele está disposto a mudar a nossa vida a partir de uma permissão dele, nossa, para que Ele entre no nosso barco e seja o velejador que nos dê a direção, que guie a nossa vida, porque Ele é capaz, poderoso, faz e quer fazer isso na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E por fim, Deus tem um futuro promissor para você. Deus tem um futuro promissor para você. Encontramos isso no versículo 9, 10 e 11. Diz assim: depois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seu sócio Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram. Então eles voltam para a praia e eles falam: como é que vai ser daqui para frente? Sabe, todas as vezes que a gente permitir que Jesus entre no barco da nossa vida, e podemos dizer o barco, coração, alma, vida, todas as vezes que Jesus entrar em nossa vida, e que a gente decidir voltar atrás, as coisas não serão mais as mesmas. A cachaça não terá mais o mesmo gosto. A pinga não terá mais o mesmo gosto. O samba já não terá mais já não terá mais aquele mesmo gingado no samba.
não será mais a mesma coisa. Então Pedro fala bem assim: como que eu vou fazer? Se eu entrar nesse barco, todas as vezes que eu entrar nesse barco, eu vou lembrar de uma grande pesca que houve aqui, só que ele não vai estar mais aqui. Que sentido faz velejar no barco, pescar a noite toda, sem a presença dele aqui? Que graça tem pescar e não pescar aquela pesca maravilhosa que eu pesquei com ele do meu lado? Eu fiquei de camarote aqui ouvindo ele falar. Ele falou como ninguém, ele ministrou como ninguém. Eu fiquei do lado dele no barco, e ele ainda de lambuja me deu a melhor pescaria da minha vida. Eu não vou ficar nesse barco mais. Esse barco só vai me trazer lembranças boas. As pessoas, quando me verem chegando, poderão pensar: ele está trazendo a mesma quantidade de peixe que ele trouxe quando Jesus estava naquele barco. Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão desse barco, não vou pescar mais. Aí o texto diz: Simão respondeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E foi instantâneo. E assim que chegaram à praia, eles chegam na praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nós temos coragem de falar: Jesus, sem a tua presença não dá para viver. Jesus, sem o Senhor do meu lado não vale a pena lançar rede. Sem o Senhor do meu lado não vale a pena construir um casamento. Sem o Senhor do meu lado não dá para realizar coisas grandiosas sem a tua presença. Eu posso fazer muitas coisas, mas essas muitas coisas que eu fizer não vai ter a mesma alegria, não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma satisfação do que ter a tua presença comigo. Então ele fala: barco fica, rede fica, e agora eu sigo, porque estar com ele vale mais do que 1000 peixes. Estar com ele vale mais do que muito peixe, muita grana, do que saciar a minha família, do que atender todos os mercadores de peixe, atender todas as quitandas de peixe. A presença de Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa. Eu não sei quais são os valores que você guarda, o que você valoriza, o que você segura com todas as forças do teu coração, mas uma coisa eu sei: a presença de Jesus vale mais do que qualquer coisa. Nada mais importa, só a presença de Jesus importa. Só a presença de Jesus. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram. Vamos cantar? Você pode ficar de pé para a gente cantar um louvor? Já estamos encerrando.